Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao segundo bimestre, falando mais uma vez sobre o renascimento artístico, no qual valorizou o ser humano, nós vimos que foi durante o Renascimento que houve grande valorização das capacidades criativas e inventivas do ser humano, onde os artistas renascentistas, tanto na literatura quanto nas artes visuais, passaram a se interessar pela estética greco-romana, pela cultura aí dos povos antigos, o que alinhava aos ideais humanistas, certo? E ao longo dos 3 séculos de Renascimento, a arte sofreu grandes transformações alinhadas à maneira dos europeus de ver e pensar o mundo. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco mais sobre a arte renascentista, especialmente no berço do Renascimento, que foi lá na Itália, tá certo? Então, gente, como vocês viram, a arte renascentista surgiu na Itália devido ali ao renascimento urbano, né, e comercial ligado ao surgimento de uma nova classe social que foi a burguesia. E isso, né, deu início na cidade de Florença, né, na Itália. Então, essa cidade recebe esse nome devido a uma festa romana em homenagem à Flora, deusa da primavera, que simboliza muito bem o florescimento cultural, científico, artístico, filosófico e econômico da cidade no século XV. Então, gente, Florença pertenceu ao Império Romano e se tornou o local ideal para que os artistas italianos pudessem resgatar a arte clássica em suas obras. Como vimos anteriormente, foi em Florença que se desenvolveram a arquitetura de Brunelleschi, a escultura de Donatello e a pintura de Massácio. Os Médicis, né, que era a família de banqueiros e comerciantes de grande poder na cidade, controlaram Florença por vários séculos e foram grandes patronos da arte clássica, certo? Por isso, pessoal, que para muitos historiadores, Florença foi o símbolo do florescimento cultural, científico, filosófico e econômico aí desse período, tá bom? Então, na segunda metade do século XV, a posição política estabilizada de Lourenço de Médici, que pertencia a uma grande família, né, dos Médici, foi o grande entusiasta das artes, pois ele facilitou o patrocínio de artistas renomados, o que chamamos de mecenato, certo? Então, pessoal, a família Médici, ela foi a grande patrocinadora da arte clássica aí nesse período, tá bom? E com isso, a cidade ganhou obras cuja influência artística se espalhou por muitas partes da Europa, consolidando definitivamente o Renascimento como um período de expansão artística fundamental que influenciou a arte por séculos depois. Então, esse período, né, o Renascimento, ele costuma ser dividido em 3 grandes momentos: o 300, o 400 e o 500, certo? O primeiro deles, o 300, corresponde ao século XIV, iniciado ali em 1301, que foi um período, né, estudado na unidade anterior, no qual teve como principal nome Giotto, né, que marcou ali o início do proto-renascimento. Né? Então, deu início a mudanças significativas em relação à arte medieval que influenciaram a arte renascentista, em um período no qual Florença ganhava cada vez mais poder como cidade-estado. Aqui tem uma representação, né, de Giotto, que embora ele utilize elementos característicos da Idade Média, ele tenta colocar aí em sua experimentação, né, nessa obra, a sugestão de volume e de modelagem dos corpos. Além disso, gente, a gente pode ter uma ideia, uma noção de profundidade, né? Justamente ali onde estão aqueles anjos, tá certo? Então, dando continuidade e falando agora sobre o 400, né, que dá início ali em 1401, certo? É, corresponde ao século XV, certo? E com as inovações artísticas de Brunelleschi, Donatello e Massácio, e com o maior amadurecimento dos valores humanistas, cada vez mais a elite intelectual rompia os laços artísticos com a Idade Média. Então, foi a partir desse período, aí já no século XV, que os homens, né, que os artistas passaram a colocar o homem como centro do universo, né? Pois antes
toda a arte que era realizada pelos homens colocava sempre o sagrado, o religioso, né? Colocava Deus como centro aí do universo, tá bom? Então, a pesquisa pelos clássicos em diversas áreas, literatura, arquitetura, filosofia, entre outras, levou estudiosos a resgatar importantes documentos, tratados, discursos, livros, deixados de lado no período medieval, o que reaproximou a elite intelectual europeia da cultura greco-romana. Quando ele fala sobre esses documentos, ele se refere aos estudos científicos, né? Aí aparece, portanto, os avanços na medicina, na matemática, na astronomia, né? Entre outras coisas. Então, pessoal, dando continuidade, essa fase de prosperidade trouxe a Florença o posto definitivo de centro artístico europeu. E assim a burguesia, que era a classe social enriquecida pelo comércio, passou a encomendar progressivamente obras marcadas pelo classicismo, com o propósito de decorar prédios públicos. Então, durante aí, a primeira metade do século XV, ainda havia muitas manifestações e influências medievais em Florença, como vocês viram anteriormente, né? Porém, aos poucos, essas características foram sendo quebradas, né, pela arte classicista, certo? Então, aqui tem mais duas obras, certo? Onde vocês podem verificar, nessa representação decorativa, uma ilustração aí da perspectiva, né, de base matemática, certo? Muito usada por mosaico, né? Pode olhar aí que nessas obras a gente pode ter uma noção de profundidade, tá certo? E os artistas, eles também dão esse volume aí nos corpos, né, nos objetos, tá certo, gente? Então, pessoal, dando continuidade, e falando sobre o último período aí do Renascimento, que é o Cinquecento, né, que corresponde à arte produzida no final do século XIV até as últimas décadas do século XVI, ou seja, ali entre os anos 1400 e 1500 e alguma coisa, tá bom? Então, desde o fim do século XV, os valores e a estética clássica foram mais bem absorvidos e os ideais humanistas se consolidaram e puderam ser transportados para a arte, que passou a partir daí a ter mais autonomia e a abandonar o aspecto de imitação. Então, a partir disso, pessoal, as representações estariam mais voltadas à realidade, tanto do ser humano quanto da própria natureza, certo? Por isso que o Renascimento ele tem como características o humanismo e o naturalismo, tá bom? Então, o final do século XV e as primeiras décadas do século XVI formam um período que ficou conhecido como Alta Renascença, assim chamada por ser considerada o auge do Renascimento, e que ficou marcada pelas grandes navegações, pelas reformas religiosas, que estudaremos a seguir, e pela difusão da imprensa, contexto histórico-cultural que influenciou de maneira bastante direta a visão de mundo dos europeus. Então, nessa época aí, com o Papa Júlio II, Roma superou Florença como centro artístico e cultural. Por isso que artistas como Michelangelo, Rafael e Bramante mudaram-se para Roma, surgindo lá uma escola local que atendia às encomendas do Vaticano. O Vaticano, pessoal, hoje é um país, né, embora seja pequeno, ele é considerado soberano, né, pois ele é sede da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Então, esses autores, esses artistas passaram a atender às encomendas do Vaticano, que nessa época travava dura batalha contra os protestantes, que vocês verão posteriormente, certo? Então, graças a essa tensa disputa, que tinha como objetivo a atração e o resgate de fiéis para a Igreja Católica, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo puderam criar obras que representam a genialidade da arte desse período. Um dos que mais se destacaram, pessoal, foi Michelangelo, né, que foi um artista italiano que viveu entre os séculos XV e XVI. Ele trabalhou muito em Florença, prestando seus serviços artísticos para os Médici, e em Roma para atender às necessidades da Igreja Católica. Por isso, pessoal, que em suas pinturas, né, nessas capelas aí,
ele vai representar sempre a relação entre Deus, homem e natureza, né? Isso já para chamar a atenção aí dos fiéis. E observe, pessoal, que tanto a obra de Davi, né, essa escultura, quanto essa pintura aí embaixo, certo? Elas dão o quê? Uma ideia, né, da representação e da realidade, pois as pessoas elas são muito bem retratadas, certo? Ele busca aí definir os detalhes do ser humano, muito voltados aí aos valores da antiguidade clássica, né? Que era aquele corpo definido, de um homem definido, né? Musculoso, que era visto como o homem ideal, segundo a visão do europeu, tá certo? Então, pessoal, por volta da década de 1530, mesmo com os artistas tendo autonomia para criar com base nos ideais classicistas, a arte renascentista começou a perder força, né, e a produção artística passou a reproduzir formas exageradas, o que, na verdade, era o reflexo de uma inquietude que, segundo, né, o dicionário Hawaii's, é o ato de preocupar-se com o que está acima de seu conhecimento, uma insatisfação intelectual, que aos poucos foi dominando a sociedade europeia. Então, a partir desse período, artistas inspiraram-se na linguagem formal das últimas obras de Rafael Sanzio e Michelangelo para representar um estilo artificial, decorativo, com cores não naturais e figuras representadas em poses retorcidas. Ou seja, a partir de agora, pessoal, os artistas vão retomar, né, algo mais fora da realidade, né, fora do comum. Então, essa estética exagerada e muitas vezes deformativa ficou conhecida como maneirismo e perdurou até o fim do século XVI, quando surgiu ali o Barroco, tá certo? Podem verificar aí na imagem, certo? O livro de vocês, que essa é uma pintura a fresco, né? Então percebam aí, né, a clara manifestação do rebuscamento maneirista. Isso a gente percebe com o exagero de formas, a supervalorização da demonstração de força, poses retorcidas e semblantes desfigurados, tá certo? Então, gente, falando agora sobre as obras renascentistas e a publicidade, no qual, né, chega ao público aí através de diversas propagandas, né, de diversos veículos informativos, podemos dizer que algumas obras exercem um fascínio tão grande no público que se tornam muitas vezes mais famosas que seu próprio criador, como é o caso aí da pintura de Mona Lisa, que ela é mais famosa do que o próprio artista, né, Leonardo da Vinci. Então, algumas delas são inclusive utilizadas por agências de publicidade e propaganda para agregar valor a algum produto ou serviço. Observe a seguir duas campanhas que se apropriaram de maneira criativa e inteligente de obras clássicas renascentistas para poder mostrar, né, o quanto a influência delas está profundamente enraizada em nossa sociedade. A primeira, de Mona Lisa, é uma peça de campanha publicitária para o Museu Espanhol, usado como uma referência, né, para a releitura de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, para divulgar uma exposição de obras de arte para deficientes visuais e cegos, durante o qual o público podia tocar nos ombros. Já a segunda, de Davi, peça de campanha publicitária para fabricante, né, de bombons italianos, utilizando a manipulação da fotografia da escultura. Observa aí que tanto a escultura de Davi quanto a pintura de Mona Lisa, ela sofreu aí algumas deformidades, certo? Pessoal, é isso. Boa atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau.